Então, ô Nilson, só para atualizar esse número, se a gente juntar com os últimos 5 jogos de 2021, Palmeiras não perdeu, né, os 4 do Campeonato Brasileiro, mais a final de Copa Libertadores, mais os 11 que fez agora, Palmeiras, então, ele chega a 90 jogos, aliás, uma série de 90 jogos nos quais ele perdeu apenas 7. Salve, salve, nação alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje estamos como? Estamos daquele jeito, né? Vencemos ontem 2-0 contra o Bragantino e teve algumas peculiaridades durante o jogo e vamos ver o que a galera da Jovem Pan Esportes está falando sobre isso. Link, créditos do Jovem Pan Esportes aqui abaixo na descrição para você assistir o vídeo completo, tá? Então se inscreve no canal, deixa o seu like, aciona as notificações aí para você não perder nenhum vídeo. Então vamos ver o que a galera tá falando do Verdão, líder isolado do campeonato, que a galera da Jovem Pan Esportes tem a falar sobre isso. Link na descrição. Bora para o vídeo. Palmeiras 2, Bragantino 0, Rony marcou, depois o Breno Lopes já no finalzinho do jogo. Mais uma vitória do Verdão, Palmeiras líder do seu grupo, líder geral do Campeonato Paulista, invicto na competição e já classificado para a fase de quartas de final. Aliás, o São Bernardo também se classificou hoje no grupo do Palmeiras, venceu o Ituano fora de casa, então já temos esse confronto definido entre Palmeiras e São Bernardo. Aí temos 2 rodadas para definir quem passa em primeiro, quem passa em segundo e onde será esse jogo, de acordo com a classificação. Aliás, as 2 melhores campanhas do campeonato e pelo regulamento os 2 terão que se enfrentar nas quartas de final, mesmo que eles terminem com as 2 melhores campanhas como estão hoje, um deles não vai para a semifinal, né? Por enquanto o Palmeiras está em primeiro, jogaria em casa nesse jogo único da fase de quartas de final. Estou aqui com o Fausto Favara, daqui a pouco o Fábio Piperno, que comentou o jogo, o Nilson César narrou lá direto do Allianz Parque essa vitória do Palmeiras por 2-0. Fausto, boa noite para você. Palmeiras venceu mais uma vez, Palmeiras invicto na temporada, um time que em 2022 só perdeu 7 jogos no ano inteiro, e aí está incluído um jogo contra o Chelsea, o campeão da Europa, que é um jogo de um nível acima do que normalmente os times aqui enfrentam. Na nossa temporada regular, vamos dizer assim, ele perdeu só 6 no ano passado, e agora já estamos na parte final do Campeonato Paulista, dessa primeira fase, e o Palmeiras ainda não perdeu, né? Um time que realmente perde muito pouco. Fausto, boa noite. Boa noite, Bruno Prado, boa noite aos amigos da Jovem Pan, do Canelada. O Palmeiras tem um time muito sólido, né? Tem uma formação muito sólida, um treinador que sabe o que quer, um elenco que sabe o que quer, jogadores que sabem o que querem, nem sempre mostram grandes atuações, né? Demonstram dentro de campo grandes atuações, mas é um time que dificilmente vai perder, é um time cascudo, um time que vai dar trabalho em todas as competições, vai brigar por todos os títulos. É impressionante, né? O quanto o Breno Lopes tem essa sorte, não podemos dizer assim, mas tem essa aptidão por fazer gols do time do Palmeiras, né? E o Abel confia muito no Breno Lopes. Agora, eu não acho que o Abel vai poupar ninguém, não. Acho que o Abel vai querer acabar nessa classificação geral na liderança absoluta, até porque na liderança absoluta, passando de fases, o time do Palmeiras vai seguir jogando em sua casa. E o Palmeiras sabe da importância de jogar em casa, ao lado do seu torcedor. O Palmeiras tem um time muito forte. Hoje deu o que todos nós imaginávamos, né? Mesmo sendo um time de Série A de Campeonato Brasileiro, o Bragantino, o Palmeiras é muito superior e fez o seu dever de casa muito bem feito. Os 2 jogos que restam para o Palmeiras nessa primeira fase, para confirmar a melhor campanha. Domingo tem a Ferroviária, aqui em São Paulo, no Allianz Parque. Ferroviária que hoje é a penúltima colocada, estaria rebaixada hoje a equipe de Araraquara. E na última rodada, o Palmeiras, no dia 5 de março, vai a Campinas enfrentar o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani que ainda não está totalmente livre, não, do rebaixamento, né? Classificar não vai classificar, está 7 pontos atrás do Água Santa, no grupo do São Paulo, mas ainda corre risco. Só está 2 pontos à frente da Ferroviária, que é o outro adversário do Palmeiras. Fábio Piperno comentou o jogo aqui na Jovem Pan, vitória palmeirense 2-0, mas não foi um jogo fácil, né, Piperno? O Bragantino teve oportunidades, quando estava 1-0, de empatar o jogo, né? Não foi um jogo difícil para o time do Palmeiras. Boa noite, Piperno. Boa noite, Bruno, Fausto, um grande abraço à nossa audiência. Não foi um jogo fácil, não. O Palmeiras se complicou. Aliás, quando o Breno Lopes acertou aquele míssil fazendo 2-0, aquela foi a sétima
uma finalização do Palmeiras no jogo e o Bragantino já tinha 21. O time de Bragança jogou um belo segundo tempo, né? E com destaque para o Bruninho, jogador de apenas 19 anos, cansou no final, acabou sendo substituído, mas para mim foi inclusive o melhor jogador em campo. O Palmeiras ainda tem algumas questões a acertar. Hoje, por exemplo, o Palmeiras individualmente não esteve tão bem, principalmente no seu ataque, e isso, claro que acabou comprometendo aí, enfim, o rendimento da equipe, nem poderia ser diferente, né? Palmeiras que a gente sabe que quando tem que mexer, às vezes tem alguma dificuldade, não tem tantas opções assim de banco. Menos mal que hoje o Breno Lopes tenha entrado jogando bem, como aliás aconteceu contra o Corinthians. Agora, eu acho que o jogo de hoje também foi mais uma partida em que o técnico do Palmeiras inteligentemente utilizou para testar novas soluções. Hoje, por exemplo, foi um Palmeiras que, diferente do que normalmente acontece, foi um time de pouca presença dos seus laterais no campo de ataque. A gente raramente viu o Marcos Rocha e o Piquerez jogando à frente. Então, em vez do Marcos Rocha, por exemplo, aproveitar o corredor, quem usou mais aquele lado em muitos momentos do jogo foi o Gabriel Menino, que é um jogador que, inclusive, já foi convocado para a seleção brasileira pelo Tite como lateral direito. Então, é óbvio que é alguém que conhece a posição, né? E isso vai ser mais útil à frente. Então, é claro que o Palmeiras vai se classificar, é óbvio que o Palmeiras é o principal favorito ao título e o técnico do Palmeiras, sabendo disso, ele aproveita para usar essas partidas como uma espécie de laboratório. Agora, o Palmeiras tem que tomar cuidado porque ele não pode escorregar nesses dois jogos. O Palmeiras tem só 2 pontos a mais que o São Bernardo, que é o vice-líder geral, faz uma campanha excepcional e os dois estão no mesmo grupo. Então, se o Palmeiras empatar um desses 2 jogos e o São Bernardo vencer as 2 partidas finais, essa liderança ela se inverte e o Palmeiras teria que jogar fora de casa a partida de quartas de final. Então tem que tomar cuidado em relação a isso. E até dentro dessa classificação de campeonato, estou vendo aqui o grupo do Corinthians e o grupo do Palmeiras. No grupo do Palmeiras, Palmeiras tem 24, São Bernardo tem 23, os dois já estão classificados, o Santo André tem 14. Aí a Portuguesa tem 6, é o pior time do campeonato. Grupo do Corinthians, 18 Corinthians, 9 Ituano, 9 São Bento, 8 Ferroviária. Então, e um desses 3 vai se classificar e provavelmente um desses 3 vai cair junto com a Portuguesa. Regulamento sem pé nem cabeça. É uma coisa realmente sem o menor sentido, né? Fica uma coisa discrepante, mas não é o primeiro ano que isso acontece, todo mundo já sabe como é e ninguém acho que está muito preocupado com isso. Nilson César está lá no Allianz Parque, narrou o jogo, vitória do Palmeiras por 2-0, mais uma vitória do time do Palmeiras. Nilson, aí do estádio, como é que você acompanha esse jogo, sua opinião sobre essa vitória dura, sim, do Palmeiras, mas outra vez o Verdão venceu, dessa vez contra um adversário de Série A de Campeonato Brasileiro. Boa noite, Nilson. Oi, Bruno, boa noite pra você. E você, Bruno, você é um rapaz, você é um rapaz, Bruno, você é um rapaz justíssimo. Cravei 2-0, meu filho. Cravei 2-0 e foi 2-0 pro Palmeiras, né? É aquela tal história, mesmo sem jogar bem, o Palmeiras conseguiu meter 2-0 em cima do Bragantino. E o Piperno tem toda a razão. Precisa fazer algumas contratações aí para ter um banco melhor para o Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que é isso que falta. Tá vindo o Andrei, que vai ser um grande reforço, mas algo mais ainda precisa o Palmeiras para tá aí brigando. Vai brigar por títulos que disputar esse ano, mas ele precisa de algo mais para o Campeonato Brasileiro. Eu entendo exatamente assim, entendo que o grupo é muito bom, tem um técnico excepcional, que é o caso do Abel, né? Outro dia eu levantei essa questão, será que a coisa não ia degringolar se o Abel não fosse o técnico do Palmeiras? Ele é um dos responsáveis por toda essa campanha brilhante que faz o Palmeiras, mas entendo que precisa, assim, a exemplo do Piperno, o que o Piperno falou durante a transmissão, eu concordo inteiramente, precisa dar uma reforçada ainda para o Campeonato Brasileiro. O Andrei parece que já está certinho e vem mesmo, né? Já está tudo amarrado, está aí certo e vem, e será um grande reforço. Mas precisa de mais algumas peças ainda para disputar com muita competitividade o Campeonato Brasileiro. O Bruno, deixa eu só Sim, claro. dar um dado aqui pro Nilson, porque a gente falou antes de começar o jogo,
dessa questão das 7 derrotas que o Palmeiras sofreu na última temporada e tal. Então, ô Nilson, só para atualizar esse número, se a gente juntar com os últimos 5 jogos de 2021, Palmeiras não perdeu, né, os 4 do Campeonato Brasileiro, mais a final de Copa Libertadores, mais os 11 que fez agora, Palmeiras, então, ele chega a 90 jogos, aliás, uma série de 90 jogos nos quais ele perdeu apenas 7. É um absurdo. É um número, 90 jogos, os últimos 90 jogos do Palmeiras, 7 derrotas. 7 derrotas. É um número muito relevante, né, para um time que compete em Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista. E até o Rodrigo Serafim, da nossa produção, ele levantou alguns números do jogo. Nas finalizações, o Palmeiras finalizou 8 vezes, o Bragantino 22 vezes no total. E no gol, 5 do Palmeiras, 8 do Bragantino. Mesmo com números elevados de finalização do adversário, o Palmeiras não tomou gol, né? O Palmeiras sai com o placar zerado. Porque tem o Everton, né? Sim, hoje ele teve que trabalhar contra o Corinthians também. Mas é duro fazer gol nesse time. Só tomou gol em 3 jogos desse campeonato. Sim, hoje é o 10º, né? 10º jogo, só em 3 o Palmeiras foi vazado. Mesmo num dia que não foi tão bom também, eu estava assistindo o jogo ali junto com o Piperno, também não acho que foi das melhores atuações do Palmeiras. Não. Mas, não é, Fausto? Mesmo assim, é duro. O Palmeiras, mesmo quando não joga tão bem, ele ganha o jogo e normalmente não sofre gols. E mais um detalhe, né? Normalmente quando o time adversário chega no gol do Palmeiras, a culpa é muito pequena da defesa do Palmeiras. Defesa lá atrás, eu digo Gustavo Gomes, do goleiro. É o miolo, que a bola passa, chega perto do gol e os caras chutam mesmo. Só que hoje, vários chutes para cima do Everton. O Everton fez grandes defesas pro time do Palmeiras. É um jogador importantíssimo pro time do Palmeiras, assim como o Gustavo também é importantíssimo. O Palmeiras é um time decisivo. O Palmeiras é um time muito decisivo. O Palmeiras não tem muita firula. O Palmeiras chega e resolve a parada, né? Vai ter que se reforçar, assim como colocou o Piperno, o Nilson. O Palmeiras vai ter que se reforçar pro restante da temporada, que é uma temporada muito longa, que é uma temporada muito dura. Esse Campeonato Brasileiro, apesar da gente não ver times espetaculares, são times tradicionalíssimos, né, que estarão em campo. Um duelo, por exemplo, Palmeiras e Vasco, apesar da disparidade entre uma equipe e outra, é um Palmeiras e Vasco. Claro. É um jogo difícil, não é um jogo fácil. Então, o Palmeiras vai ter que se reforçar para a sequência da temporada, porque vai ter competições duríssimas pela frente, que eu acho que a meta do Palmeiras certamente é Libertadores da América e Campeonato Brasileiro, né? A Copa do Brasil, óbvio que é importante pelo quesito financeiro, mas ainda ela fica abaixo de Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. Eu particularmente gosto desse estilo de jogo do Palmeiras. Eu digo assim, é óbvio que a gente queria ver um time jogando mais bonito, mas quando os caras estão inspirados, o Veiga, o Dudu hoje não foi bem, mas o Dudu quando está inspirado, o Palmeiras normalmente apresenta um bom futebol. Eu não tenho tantos receios com relação ao Palmeiras não, mas agora, é muito em cima disso que o Nilson falou. O time só tem essa base sólida graças ao Abel Ferreira. E graças à diretoria do Palmeiras. E segurou, manteve. Que segurou, mantém, faz de tudo para manter, não tem essa questão de se abater com algumas derrotas, não. O Abel, para mim, é o ponto-chave desse time do Palmeiras. É isso aí, nação. A galera não tá falando muito, né? Lógico, primeiro falar sobre a vitória do Palmeiras. O Palmeiras venceu, porém o Bragantino jogou muito mais, tá? Principalmente no segundo tempo. Você viu ali mais de 20 finalizações do Bragantino e o Palmeiras só teve 7 no jogo inteiro. Então, de 7 fez 2, o Bragantino de 21 não fez nenhuma. Então, o Palmeiras foi eficaz. Agora é o seguinte, começando no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem um elenco muito bom, porém o banco é muito ruim. A diretoria gastou quase 100 milhões para trazer Tabata, trazer Atuesta, trazer Navarro. Trouxe vários caras aí que, olha, não tem feito nada. Não tem feito nada, essa é a verdade. Então tem que contratar melhor. Agora tá chegando o André aí, acredito que esse vai vingar, porque não é possível. Não é possível. Se machuca alguém, não dá pra jogar, leva o segundo cartão, fica um time fraco, entendeu? E o Palmeiras não pode depender de time fraco pra jogar. Tem que ganhar. E pra isso tem que ter um banco melhor. O banco do Palmeiras, o Breno Lopes é o único que se salve lá de vez em quando ainda. As últimas vezes que ele entrou, não tem entrado lá essas coisas também. Mas ele tem alguma coisa com o pezinho em algum lugar que o bicho consegue fazer alguns gols aí que
sabe Deus de onde tira. Mas tudo bem, mas o resto tem entrado muito mal, ou seja, o time está em 110%, quando entra o reserva cai para 40%, porque não consegue manter o mesmo nível. Mas eu quero saber a sua opinião sobre isso também, coloca aqui embaixo. E outra coisa, o Palmeiras tem que ganhar esses 2 últimos jogos aí para decidir em casa a próxima fase, tá? Tem que ganhar para se garantir. Essa tabela é toda cabulosa, vai pegar as duas melhores campanhas para jogar já para um sair fora, pô. Mas é outra coisa, né? Esse campeonato é assim, não adianta a gente ficar reclamando, né? Porque poderia pegar os dois na final, porque é os 2 melhores do campeonato até agora, as 2 melhores campanhas. Não adianta querer falar que não, mas como tá na mesma chave, vão ter que disputar os 2 aí. Mas o Palmeiras tem que terminar em primeiro colocado, porque já tá ali, ó, na bota, tá grudadinho ali. Se não ganhar, vai disputar fora de casa a próxima fase. Mas eu quero saber a sua opinião. Se inscreve no canal, deixa o seu like, aciona as notificações para você não perder nenhum vídeo. Então, deixa aqui seu comentário aqui abaixo. Tamo junto, Alviverdes. É nóis. Tchau.